Abra no Evangelho de João, capítulo 6, e me apavora, versículo 66. Me deixa inquieto, capítulo 6, versículo 66. Porque deu meia. Eu não gosto de nada que vem da besta, eu não gosto de nada da besta. Agora aqui, não é por acaso que o que eu vou ler para vocês está no capítulo 6, versículo 66. Escute. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Jesus. Vou reler. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Começaram a ter vergonha de Jesus. Não queriam mais andar com Jesus. Não queriam ser vistos ao lado de Jesus. Eles se afastaram porque ouviram uma pregação do Senhor que eles não aceitaram de jeito nenhum. Eles não receberam aquela pregação. O povo se escandalizar com uma pregação que Jesus fez, o povo estranhar, até é desculpável. Mas discípulos, pessoas que andavam com ele, que pernoitavam com ele, que viam seus milagres, prodígios e maravilhas, não aceitaram uma pregação que ele fez e se afastaram de Jesus como se ele fosse um herege, como se ele fosse um maldito, como se ele fosse um louco. Eu vou reler esse capítulo 6, versículo 66. Esses são os discípulos da besta, na verdade. Toda pessoa que rejeita Jesus pertence ao mal. Ou você é de Cristo, ou você é do diabo. Não tem outro jeito. Ou você é salvo, ou você é um condenado. Ou você está ajuntando com Jesus, ou você está espalhando contra Jesus. Esses discípulos aqui, só na aparência, eram discípulos de Jesus. Na verdade, havia dentro de cada um deles um espírito de rebeldia. O espírito de Satanás. Satanás é rebelde. E eles se rebelaram contra Jesus. Não dá mais para andar com ele. Eles não queriam mais ser vistos na companhia de Jesus. Eles passaram a desprezar Jesus. Tudo por causa da pregação que Jesus fez e que daqui a pouco eu vou repetir para você. Será que a pregação que Jesus fez vai também te escandalizar? E você falar, não vou mais nessa igreja. Não quero mais saber de Jesus, nem da paz e vida. Será que a pregação vai te escandalizar também? Quem é de Cristo não se escandaliza. Quem não é de Cristo, abandona o mestre e foge dele. Então, eu vou pedir que você repita esse versículo que eu acabei de ler. Vamos lá, todo mundo. Desde então, muitos, diga muitos. Não era um outro não, minha gente. Não era um outro não. Jesus tinha, além dos milhares e milhares de sofredores e seguidores, possuía ainda, além dos 12, 70 outros discípulos. 35 duplas que ele estava preparando para evangelizarem. 35 duplas que tinham recebido o poder para expulsar demônios e curar doentes. Que estavam usando o poder de Jesus e pregando a sua palavra. Mas estes 70 discípulos não aceitaram a
a pregação que Jesus fez. Vamos lá de novo. Desde então, desde aquela pregação. Desde aquela pregação. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Recuaram. Deus diz assim na sua palavra: o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esses recuaram. Repita: tornaram para trás e já não andavam com ele. Triste, mas isso aconteceu. Isso é verdade. Quem acredita que isso aconteceu? Pastor João Ribe, qual foi a pregação que Jesus fez que causou essa rebelião? Você vai saber já já e por quê. Mas você crê que isso aconteceu? Quem crê? Desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas possível. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e olhe para o céu e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está acompanhando à distância, pela TV, pelo youtube.com/joãoribe, ou pela Rádio Feliz FM, ou pelo aplicativo da Feliz FM no seu celular, glorifique a Deus conosco. Bata palmas também. Salmo 47, versículo 1 diz: aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Então aplaude e dá glória com voz de triunfo. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continue, não pare. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber este louvor, não apenas do povo que está aqui, mas em toda parte, até em outros países. Pessoas te glorificam agora. Localiza cada adorador, cada adoradora, e sobre cada uma destas vidas derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém quer ouvir um homem falar. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, retira tudo que atrapalha a pregação da tua palavra e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Você acredita que apenas um dia antes de todos evitarem Jesus, apenas um dia antes, ontem, vamos dizer assim, ontem, milhares e milhares de pessoas que estavam do outro lado do mar da Galileia junto com Jesus, milhares e milhares de pessoas ontem aclamavam Jesus, porque eles estavam com fome. E Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, ergueu aos céus, deu graças, abençoou, partiu, deu para os discípulos, mandou os discípulos darem para as multidões, e todos comeram ontem, todos comeram até se fartarem. E Jesus disse: recolhem os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eu gosto disso. Jesus é contra o desperdício, ele não joga a comida fora. Ele pode fazer, pode multiplicar, mas ele não aceita o desperdício. Recolham os pães que sobraram, os peixinhos que sobraram, e recolheram 12 cestos cheios. Ontem a multidão estava eufórica. Ele é o nosso rei. Ele nos deu pão para comer, ele multiplicou o nosso pão.
Ele é o Messias. Ele é aquele que aguardamos há séculos. Vamos coroá-lo rei de Israel, e ele vai expulsar os romanos do nosso país. Jesus, vendo que a multidão ontem estava assim eufórica, e o dia já estava terminando, Jesus disse: eu preciso sair daqui. Eu não vim para ser rei terreno, eu não vim para ser coroado pelos homens. Pegou os discípulos, os 12, entrem no barco, atravessem o mar, vão para o outro lado. E o Senhor? Eu vou orar no alto do monte. E Jesus subiu o monte, a multidão que queria coroá-lo, viu o Senhor subir o monte e pensou: ele subiu por aqui e vai descer por aqui. Vamos dormir nesse grande campo. Amanhã, quando Jesus descer, nós estaremos aqui esperando por ele para fazê-lo rei. E Jesus subiu o monte e passou a noite toda em oração. E a multidão dormiu ao pé do monte, milhares e milhares de pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, dormiram lá naquela relva. Passaram a noite ali, enquanto Jesus orava no monte. Quando essa multidão acordou, hoje cedo, essa multidão estava com fome de novo. Porque ontem eles comeram até se fartar, mas a fome no dia seguinte volta. E eles queriam um café da manhã. Jesus vai nos dar pão outra vez? Vamos ficar esperando aqui até que ele desça do monte. Os discípulos já estavam em alto mar, a multidão ao pé do monte do outro lado, esperando Jesus descer. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, Jesus não descia. Eles foram procurar Jesus, ele não está aqui, ele não está no monte. Ué, para onde ele foi? Será que ele pegou um barquinho de madrugada e fugiu? Não, não tinha nenhum outro barco para ele usar. Multidão, mas precisamos de Jesus, estamos com fome. Vamos procurar Jesus. Ah, ele está do outro lado do mar da Galileia. Veja, a 13 quilômetros de distância. Ele está do outro lado do mar, mas como? Ele não passou por aqui. Arrumaram centenas e centenas de barquinhos, entraram e foram remando até o outro lado do mar da Galileia, na praia de Cafarnaum. Quando eles chegaram lá do outro lado, olha a pergunta que eles fizeram para Jesus. Vou ler o versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, que significa mestre, quando chegaste aqui? Como que o senhor chegou? Na verdade, seria a pergunta correta. A pergunta não é quando ele chegou. A pergunta é como ele chegou do outro lado sem barco. Jesus podia falar para eles: ó, eu desci o monte no meio da madrugada e fui andando sobre as águas. Andei 5 quilômetros e 400 metros até encontrar o barco dos meus discípulos no meio do mar. Aí eu acalmei a tempestade, entrei no barco, foi assim que eu cheguei aqui. Mas Jesus não entrou nesse detalhe. Jesus não contou para a multidão: eu vim andando sobre as águas, andei mais de 5 quilômetros sobre as águas. Fiz isso durante a madrugada. Jesus não contou para a multidão esse detalhe. Jesus foi direto no ponto. Jesus sabia que aquela multidão tinha remado 13 quilômetros até chegar em Cafarnaum. Aquela multidão fez um grande sacrifício para buscar Jesus. O Senhor sabia disso, que o esforço de todos foi muito grande para buscá-lo. Mas Jesus sabia que, na verdade, ele não era o motivo da busca.
Ele era só um meio para que as pessoas conseguissem o que realmente queriam. Elas não queriam Jesus. Elas queriam o que Jesus podia dar a elas. Aí Jesus olha para todos e diz: na verdade vos digo, que vós me buscais, porque comestes o pão e vos saciastes. Vocês estão me procurando, porque ontem eu dei pão para vocês. E vocês hoje estão me procurando porque querem pão e não a mim. Trabalhai, disse Jesus, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. As pessoas ouviram Jesus dizer isso e ficaram meio sem entender. E Jesus disse: vocês precisam crer naquele, e ele apontou para ele mesmo, que o Pai enviou. E as pessoas disseram: que sinal o Senhor nos mostra para que creiamos em Ti? Moisés deu o pão no deserto durante 40 anos para o povo que saiu do Egito. Moisés fazia descer pão do céu. Em outras palavras, eles estão dizendo: o Senhor é capaz de fazer o mesmo milagre que Moisés fez? De fazer descer pão do céu todo dia para a gente comer? Moisés fez descer pão do céu. Que sinal o Senhor nos mostra para que creiamos em Ti? O Senhor é capaz de fazer descer o maná, descer o pão do céu para a gente? Jesus olhou para todos e disse: Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai Celestial vos dá o verdadeiro pão do céu. E quem comer deste pão nunca mais terá fome e também não terá mais sede. A multidão se animou. Ele está falando de comida. Não entenderam que Jesus falava dele mesmo. Senhor, então dá-nos deste pão. Dá-nos desse pão, nós queremos o pão. Mas eles estavam pensando no pão da padaria. Eles estavam pensando no pão do padeiro. Eles estavam pensando no pão de farinha. Eles estavam pensando num maná que desceria do céu. Dá-nos desse pão para a gente comer então. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando Jesus disse isso, as pessoas já se escandalizaram. Como que alguém pode nos dar a sua carne para comer? Como assim? Como assim? Ficaram murmurando. Aí Jesus azeda mais um pouco a pregação. Jesus diz assim: na verdade eu vos digo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aí acabou. Quando Jesus fez essa declaração, acabou. Acabou a pregação. As pessoas ficaram de uma vontade para ouvir. Por quê? Espera um pouquinho. Comer a carne de um homem e beber o seu sangue? Nós conhecemos a palavra de Deus, a Torá.
Olha, se você olhar no primeiro livro da Torá, que é o livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 4, quando acabou o dilúvio e Deus abençoou Noé, a sua família, e entregou para ele o domínio da terra, Deus disse: tudo que se move sobre a terra vocês podem comer, mas a carne com seu sangue não comerás. Isso lá no livro de Gênesis, Deus dizendo: a carne com seu sangue não comerás. Aí no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 10, Deus proíbe abertamente que se coma sangue. E tanto o livro de Êxodo, como de Levítico e Deuteronômio, vão repetir em vários trechos que as pessoas que são de Deus não podem comer carne com seu sangue. A carne da vítima, antes de ser comida, precisa ser totalmente drenada. E Deus fala no versículo 11, livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, porque a vida do corpo, a vida da carne está no sangue. A vida do corpo está no sangue. Nós sabemos que isso é verdade, ué? Pessoa sem sangue morre. A vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação, isto é, pagamento de culpa dos vossos pecados. Então, quando Jesus declarou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida, aquilo contrariou tudo que o povo sabia a respeito de carne com sangue. E agora ele fala de carne humana. Será que eles não se lembravam da pregação de João Batista, que apontou para Jesus lá no Rio Jordão e disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eles não se lembravam disso? Jesus não está falando de carne humana, nem de canibalismo. Ele está falando de Ele como Cordeiro, fazer, através do derramamento do seu sangue, a expiação dos nossos pecados, o pagamento das nossas dívidas, e nos dar o seu corpo como alimento para a nossa alma. Eles não entendiam nada do que Jesus estava falando. Aí Jesus aqui, no Evangelho de João, capítulo 6, ele diz assim, no versículo 58, este, apontando para ele mesmo, este é o pão que desceu do céu. Passa um tracinho aí embaixo, onde está escrito: desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu. O maná descia do céu, mas Jesus está dizendo: o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Este é o pão que desceu do céu, é o pão para todo dia. O maná era para todos os dias, estava lá preparado por Deus, o povo não precisava fazer nada, Deus que entregava. Jesus está dizendo: é a mesma coisa agora, só que muito mais profunda, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Toda aquela geração que comeu o maná lá no deserto alimentou só o corpo, mas não a alma. Eles morreram. Jesus está dizendo: os vossos pais que comeram o maná morreram. Quem comer este pão, de novo ele aponta para ele, quem comer este pão viverá para sempre. Para sempre. Nunca mais morrerá. Viverá para sempre. Nunca mais morrerá. Viverá para sempre. Nunca mais morrerá. Foi essa a pregação que ele fez. Versículo 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem pode aguentar uma pregação dessa?
Jesus viu que estavam todos se escandalizando porque ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Veja que essa frase, desceu do céu, está no versículo 50. Jesus diz: este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele repete aqui. Ele diz novamente nesse versículo 58 que eu li para você: este é o pão que desceu do céu. Ele desceu do céu. O que o povo queria? Senhor, faça um sinal aí, faça descer maná do céu, como Moisés fez. Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu desci do céu para dar vida para quem de mim se alimenta, e quem de mim se alimenta nunca mais morrerá. Eu desci do céu para isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A multidão não conseguia aceitar que ele é o pão da vida. A multidão se escandalizou. Não dá para aguentar essa pregação. Eu não vou mais seguir Jesus, eu não vou mais andar com Jesus. Ah, Jesus perguntou: vocês estão escandalizados porque eu disse que sou o pão vivo que desceu do céu, que eu sou o verdadeiro pão da vida que o Pai Celestial mandou para a humanidade? Vocês estão escandalizados porque eu disse que eu desci do céu? Como que vocês irão se sentir então quando me virem subir para o céu? Se eu digo que desci do céu e vocês se escandalizam, como é que vocês vão reagir quando eu subir outra vez ao céu? E do que ele estava falando aqui? Que depois da sua morte, ele iria ressuscitar, ficar caminhando na terra, depois de ressuscitado pelo prazo de 40 dias, e depois iria com os seus discípulos e uma multidão de 500 pessoas até o Monte das Oliveiras, e ali ele subiria aos céus. Subiria aos céus. Do mesmo modo que a multidão não conseguia explicar como ele saiu daquele monte além mar e caminhou sobre as águas, como que agora ele explica que desceu do céu para nos dar vida e depois diz que vai subir ao céu? Palavras incompreensíveis para pessoas que estão com o entendimento fechado. Estou citando o versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O que vocês vão fazer quando me virem subir? Só que para vê-lo subir, teriam que vê-lo ressuscitado. Milagre em cima de milagre. Coisas extraordinárias e sobrenaturais, inexplicáveis para o entendimento humano que é limitado. Quando vocês me virem subir então outra vez ao céu, para aquele lugar que antes eu estava, o que vocês vão pensar? O que você vai pensar? Quem é que pode descer do céu e depois subir ao céu sem nave espacial? Sem helicóptero, sem foguete, sem balão, sem corda, sem içamento? O que você pensa de alguém que pode voltar para o céu sem trajes espaciais, sem roupas de astronauta, sem oxigênio extra? Você é capaz de entender isso? Você é capaz de aceitar isso? Você acha isso loucura? De fato, parece loucura, mas é a pura verdade. Jesus Cristo, depois de morto, ressuscitou no terceiro dia e depois subiu aos céus para o lugar aonde primeiro ele estava. Mas agora eu tenho uma outra palavra para te escandalizar. Se isso escandalizou aquela geração e te escandaliza, eu tenho uma palavra mais escandalizante ainda, que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Lá diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles mesmos que o traspassaram,
os mesmos que o crucificaram. Eis que vem com as nuvens, aquele que subiu vai descer outra vez, e todo olho o verá, e todas as gentes da terra, todas as nações do mundo o verão e se lamentarão. Sabe por que lamentarão? Porque não acreditavam em Jesus, porque se escandalizavam com a cruz, se escandalizavam com um Salvador meigo, amoroso, que no final foi crucificado, morto. A multidão esqueceu que ele desceu para dar vida eterna, subiu para garantir a vida eterna e preparar a nossa morada celestial, e vai descer outra vez para buscar os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. E ali mesmo ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Atenção, testemunhas de Jeová, Ele é o Todo-Poderoso. Isso te escandaliza? Eu dizer para você que Jesus é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, te escandaliza? Mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele volta a repetir essa declaração poderosa, colocando as mãos no ombro de João, o discípulo amado que já estava velho e teve aquela visão do Cristo glorificado. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Somente quem desceu do céu, somente que é um pão vivo, o pão vivo que desceu do céu, somente Ele que dá vida ao mundo, só Ele pode garantir a tua vitória contra a morte e contra o inferno. Em outras palavras, eu tenho poder para arrancar você do inferno. Essa pregação te escandaliza ou te alivia? Para mim, alivia muito. Eu estou muito feliz. E se você quer me considerar um ingênuo, um bobinho, fique à vontade. Mas eu sou o ingênuo e o bobinho mais feliz do universo, porque eu creio nesta palavra, e eu creio que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E olha o que ele disse aqui no versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Por isso que você, que já passou pelas águas, que crê em Jesus, tem de tomar a Santa Ceia, tem de permanecer tomando a Santa Ceia. Se você não tomar a Santa Ceia, você não permanece nele. E Ele não permanece em você. Eu estou falando com pessoas aqui dentro e com um número incalculável que me escuta pela TV, pela rádio e pela internet. Se você já cumpriu a justiça de Deus e não toma mais a Santa Ceia, ou não faz questão de tomar a Santa Ceia, você não permanece mais em Cristo, e nem Cristo permanece mais em você. Porque o ato de comer o pão e beber o cálice na Santa Ceia é a refeição da comunhão, e não há momento mais íntimo e de comunhão do que fazer uma refeição. E essa refeição que Jesus está oferecendo, a sua própria carne, o seu próprio sangue, é a melhor refeição que você pode comer em toda a sua vida. Porque quem come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. Eu gosto desse verbo, do jeito que ele está aqui e do jeito que Jesus declarou, e isso está igual em todas as traduções da palavra.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não gosto demais desse tem. Está me dando posse imediata, tem a vida eterna. Ele não disse, se você comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna. Não, eu não terei a vida eterna, eu já tenho a vida eterna. Você já tem a vida eterna, Ele já te deu a vida eterna. Quem é de Cristo e permanece nele, tem a vida eterna. Eu amo demais essa pregação, que para muitos foi escândalo, e eles deixaram Jesus. Mas, quase 3 anos depois dessa mensagem que ele pregou e muitos abandonaram, Jesus Cristo se reúne no cenáculo, uma grande sala na cidade de Jerusalém, numa imponente mansão, que era de um amigo secreto dele, e ali Jesus vai participar da Páscoa e transformar a Páscoa em Santa Ceia. E ele está apenas com os 12 discípulos. Aquela multidão que ontem ele saciou a fome, que comeram até se enfastiarem, aquela multidão que se escandalizou com Jesus. Como assim comer a sua carne e beber o seu sangue? Aquela multidão que o deixou não foi convidada para a Santa Ceia. Jesus não chamou ali no cenáculo. Ele reuniu só os 12 que naquele momento não o abandonaram. Porque Jesus, na ocasião em que a sua pregação escandalizou as multidões, ele virou para os 12 e disse, vocês querem ir embora também? Fiquem à vontade, podem ir embora. Foi ali que Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus reuniu só esses 12 ali no cenáculo. Só os que ficaram com Ele, permaneceram nele. Os que perseveraram até o fim. Mas Jesus não se iludia. Naquela mesma pregação, quando Pedro fez a declaração, Jesus disse, eu não escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas Iscariotes. Lá no cenáculo, na hora de dar a Santa Ceia, ele vira para Judas, que estava sentado do seu lado, e diz, o que você tem que fazer, faça logo. E Judas sai. O lugar fica vazio ao lado de Jesus. Depois que Judas saiu, Jesus vai dar o seu corpo e vai dar o seu sangue. Primeiramente, ele pega o pão que está na mesa. Pega o pão, os discípulos estão olhando, ele ergue aos céus, ele dá graças, como ele sempre fazia, ele abençoa aquele pão, e depois de abençoá-lo, ele parte o pão. E vai dando para os discípulos. Vai partindo e vai dando. E ele vai dizendo, tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E os discípulos comeram aquele pão. Estão se lembrando que ele é o pão da vida. Estão se lembrando dessa pregação. Então este é o corpo do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Depois que eles comeram o pão abençoado do corpo de Jesus, o Senhor pegou o cálice, ergueu aos céus, novamente dá graças, abençoa e manda os discípulos beberem, todos os discípulos beberem, os que permaneceram com ele, os que não abandonaram, os que perseveraram até aquela hora, ele manda beber e diz, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Nessa pregação aqui, Jesus estava falando do seu sangue. E repare no detalhe. A Torá, o Antigo Testamento, isso desde a época de Noé, dizia para não comer carne com sangue. Repare que na Santa Ceia, primeiro ele dá o pão. O pão é o seu corpo sem sangue. E depois é que ele deu o cálice, representando o seu sangue. Porque a vida do corpo está no sangue. Então, quando você participa em memória do Senhor Jesus, essa comunhão especial e sagrada, que é privilégio só dos salvos. Quando você permanece firme e recebe o pão e come, está comendo o corpo sem sangue, o corpo do Senhor Jesus, a carne sem sangue. Mas quando você bebe o cálice, você está bebendo simbolicamente, mas também espiritualmente, metaforicamente, você está bebendo o sangue do Senhor, porque Ele disse, isto é o meu sangue. E quando o corpo de Cristo, que já está no teu ventre, sem sangue, recebe o cálice, o sangue que você bebeu, e os dois se juntam no seu ventre, então se cumpre aquela palavra escrita por Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive dentro de mim, e a vida que eu agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou inteiramente por mim. Esse é o mistério. É disso que ele falava. Você não pode ficar sem a Santa Ceia. Se você ainda não se batizou nas águas, cumpra a justiça de Deus. Porque a Santa Ceia é só para pessoas que fazem parte do corpo de Jesus, e é o batismo nas águas que te torna membro do corpo de Cristo. Jesus dá o corpo dele para o corpo da igreja. Nós somos membros desse corpo. Eu preciso me alimentar do corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja. Eu sou um dos membros do corpo de Cristo. E eu preciso desse alimento. Eu preciso do pão para alimentar não só o meu corpo físico, como o meu corpo espiritual, que é mantido pela fé na sua palavra. E preciso do sangue de Jesus, através do cálice, porque a vida da carne, a vida do corpo está no sangue. Eu preciso dessa vida, você precisa dessa vida. E quem perseverar até o fim será salvo. Daí ele ter dito aqui no versículo 56 que eu citei para você, isso é fundamental, escute, escute, escute. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim. Pessoa que diz, eu sou batizado, mas faz tempo que eu não tomo a Santa Ceia, você não permanece em Cristo. E você que até hoje não se batizou nas águas depois de adulto, você ainda não faz parte do corpo de Cristo, por isso que nós dizemos a você, assista apenas a Santa Ceia. Porque a palavra diz, quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então você que ainda não cumpriu a justiça de Deus, não sei por que você não se batizou ainda, não entendi até agora, por que você está adiando? Se Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, eu não entendo por que você não quer ser salvo. Quando eu sarei da Covid, meus parentes de Sorocaba insistiam para eu visitá-los. Eu falei, assim que eu puder dirigir, eu vou. Alguns meses depois, eu tinha recuperado o peso, já estava em condições de dirigir. Botei uma caixa de livros Jesus dentro do meu carro, no porta-malas, e fui para Sorocaba. Meus primos fizeram uma festa, foi um dia inesquecível. Quando eu entreguei o livro Jesus, eles que já são salvos ficaram numa felicidade muito grande. E voltei para a minha cidade. Meses depois, o meu primo Gilberto me ligou todo feliz. Joaimbi, você sabe que eu faço parte da Igreja Batista. Sei. Já há muitos e muitos anos. Eu sei.
Tem um homem ali que é um médico. Ele já frequenta a nossa igreja há uns 15 anos. 15 anos esse médico frequentando a nossa igreja. E eu dei um livro, Jesus, para ele. Ele agradeceu. Aí veio o batismo na nossa igreja. O dia do batismo. E os novos convertidos indo para as águas, para se batizarem. E eu vi aquele médico que há 15 anos frequentava a nossa igreja. Eu vi ele na fila de quem ia se batizar. Eu não sabia. Ele frequentava a nossa igreja há tanto tempo, nunca passou pela minha cabeça que ele ainda não era batizado nas águas. E quando ele foi batizado nas águas, eu fui abraçá-lo. Eu gosto muito desse médico. Eu fui abraçá-lo, cumprimentá-lo, dar os parabéns. E ele disse para mim: irmão Gilberto, até hoje eu não tinha me batizado. Mas aquele livro Jesus que você me deu abriu o meu entendimento. Aí eu compreendi a palavra de Deus e finalmente tomei posse da minha salvação. Preste atenção. Você pode frequentar uma igreja a vida toda, não faltar em nenhuma reunião, ser dizimista, ofertante, receber curas, milagres e prodígios. Mas se você não se batizar, você não será salvo. E é por isso que eu não consigo entender por que você não se batizou até hoje. Você não quer ser salvo, ser salva? Será que você não quer? Quem crer e for batizado será salvo. E quando a pessoa é batizada, ela pode sentar nessa mesa. Tem um lugar especial nessa mesa. Sabe, naquela noite, a última noite de vida de Jesus, ele estava no meio da mesa. Do lado direito dele, o apóstolo João. Do lado esquerdo dele, quem estava? Judas Iscariotes. Jesus não deu a ceia para Judas. O Evangelho nos conta que Jesus pegou o pão, tungou no vinho assim, carne com sangue, e deu na boca do Judas Iscariotes, e depois disso entrou Satanás nele. Carne com sangue foi o que Judas comeu. Judas estava na carne. Judas não sabia discernir o corpo de Jesus. Judas já tinha decidido vender Jesus por 30 moedas. Um discípulo tão chegado, tão próximo. Jesus deu para ele carne com sangue e disse: o que você tem que fazer, faça rapidamente. E naquele momento entrou Satanás em Judas Iscariotes, e ele saiu e o lugar ficou vazio. Então olhe para a mesa, olhe pela fé. Olhe pela fé. Jesus está no meio, o discípulo João do lado, os demais discípulos também do lado, mas este lugar está vazio. E não é por acaso que esse lugar está vazio. Jesus está dizendo para você: venha, meu filho, venha, minha filha, sente-se aqui ao meu lado, porque você vai ter parte no meu corpo e no meu sangue, e quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O lugar está vazio, e é para você, bem pertinho de Jesus, bem pertinho do Senhor. Vamos ficar todos de pé. É de vital importância, atenção. Eu diria para você que esta é a pregação do Senhor Jesus mais importante para a raça humana. A pregação que Jesus fez precisava ser espalhada e ouvida e entendida por cada pessoa que nasce neste mundo. Esta pregação aqui. Eu sou
o pão vivo que desceu do céu. Se alguém vê que está na condicional, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É para o mundo todo. É para toda a humanidade. Essa pregação é para toda a humanidade. É para o mundo todo. Mas ele diz, se alguém comer desse pão, se alguém quiser comer, é a pessoa que decide. Eu não vou comer o pão embolorado, envelhecido, duro, bichado, que as religiões oferecem. Eu não vou comer nenhum pão desta terra, porque o pão que eu como é o pão vivo que desceu do céu. É o pão que dá vida ao mundo. É o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Daí a pessoa ter, se quiser, claro, se quiser. Jesus não obriga ninguém a recebê-lo e nem obriga qualquer pessoa a segui-lo. Virou para os discípulos, vocês querem ir embora também? Vocês também querem partir? Deus não obriga ninguém a dobrar os seus joelhos diante de Jesus. Deus não obriga ninguém a querer este pão. E Deus não obriga ninguém a permanecer nele. Mas quem permanecer e quem comer deste pão, viverá para sempre. Quem quiser, viverá para sempre. É para sempre. Então olhem todos para mim. Esse momento é o mais importante da sua vida. Não tenha dúvida disso. É a decisão mais importante que você pode tomar agora, se quiser. Se quiser. Ele não te obriga, mas ele deixou as coisas bem claras agora. Com muita clareza. Moisés não vos deu o pão do céu. O meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você receber Jesus agora, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você estará recebendo o pão vivo que Deus mandou do céu. E quem comer deste pão, viverá para sempre. É a tua oportunidade agora. Não deixe escapar, não. Você não precisa virar santo para comer deste pão. Você vai ter, sim, que santificar a tua vida, através do batismo nas águas depois. Mas Ele te recebe do jeito que você está. Do jeito que você está. Ele está te oferecendo agora a si mesmo. Ele está se oferecendo a você como pão da vida. Participar da Santa Ceia depois é um outro momento. Mas agora Ele está dizendo que Ele é o pão da vida. E se você receber, Ele vai matar a sua fome. Você finalmente vai ter vida de verdade. Então, do jeito que você está, não precisa virar santo antes. Aliás, nós nunca vamos virar santos antes. Eu posso me esforçar o quanto eu quiser, eu não consigo virar santo. Mas se você olhar para mim, eu não tenho mais pecados. Mas não é porque eu sou santo, é porque é santo aquele que me lavou e remiu com seu sangue. Ele me purifica de todo pecado. Ele me purifica de toda iniquidade. Quando você olha para mim, eu não tenho pecados. Não tenho pecados. Mas não é porque eu sou santo. É porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E é isso que Ele vai fazer com você agora. Por isso, do jeito que você está, cheio de vícios, tormentos, perturbações espirituais, depressões, angústias, medos, do jeito que você está, se entrega para Jesus. Vem para Ele do jeito que você está,
Pode trazer também todos os seus sofrimentos, dores e doenças. Pode trazer todos os seus vícios e tudo que te atrapalha. Pode trazer todas as suas maldições. Venha do jeito que você está. E Ele vai te receber de braços abertos. Ele diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olhe para mim agora. Você quer o pão da vida? Você quer o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Você quer o perdão dos seus pecados? Você quer viver para sempre? Você quer ter o direito de um dia se sentar nesta mesa? Então, do jeito que você está, receba Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita bem alto, assim como eu estou fazendo. Todos que querem, ergam as mãos assim. Isso! Então vem aqui para frente, porque você está vindo para a melhor hora de toda a sua vida. Ao invés de fugir de Jesus, você está dizendo: eu vou andar com Jesus. Ao invés de escandalizar, você agora faz questão de andar com Ele. Então vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está vindo mais, venha. Vamos aplaudir mais, está vindo mais. Essa hora é gloriosa. Você está fazendo o caminho inverso dos que abandonaram Jesus. Você está dizendo: não, eu não te deixarei, eu irei para o Senhor. Então vem e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu irei para o Senhor. Então vem. Filho pródigo e filha pródiga. E está vindo mais, vamos aplaudir mais. Você que está afastado, afastada, e você que está sem igreja, venha. E você que diz: pastor João Ribe, eu estou muito fraco, muito fraca, estou sem forças para permanecer em Jesus, para permanecer diante dEle. São muitas lutas, tribulações, muitos ataques. Eu estou sem forças para seguir Jesus. Estou sem forças para orar. Estou sem forças para ler a palavra. Estou sem forças para jejuar. Eu me sinto abatido, abatida, estou desanimado, desanimada. Vem aqui para frente, que o Espírito Santo de Deus vai te reanimar. O Espírito Santo de Deus vai te revigorar. Vem aqui para frente, que você vai ser renovado, renovada. Vem para cá, porque você vai ser restaurado, restaurada. Isso, venha, venha, venha. E vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV. Quero falar com você que está assistindo pelo youtube.com/João Ribe ou pelo Facebook. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio esta mensagem, pela Feliz FM, ou está ouvindo esta mensagem em alguma emissora de rádio, ou pelo aplicativo da Feliz FM aí no seu celular. Entendeu a importância agora? Esta foi a principal pregação de Jesus e a maioria se escandalizou. A maioria o abandonou. A principal pregação causou a maior rejeição. Todos rejeitaram Jesus. Mas você entendeu a palavra agora, não entendeu? Ou você é de Jesus ou você é da besta. Ou você é salvo ou você não é. Ou você é de Cristo ou você não é. Você quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Então, aonde você estiver, se possível, se ajoelhar. Se ajoelhe ao lado do teu televisor, do rádio, do computador. Se você está num hospital, num leito de dor e não pode se ajoelhar, tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração. E se não pode sequer colocar a mão direita sobre o coração, porque está imobilizado, mas está entendendo tudo,
e quer entregar a vida para Jesus, nem que seja com um piscar de olhos, diga: eu quero entregar a vida para Jesus. Pisque com seus olhos se você está entendendo isso e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Você que está numa penitenciária masculina ou feminina, eu já disse a vocês isso. As cadeias estão cheias de homens e mulheres que se chamam Samuel, Daniel, Lucas, Mateus, Davi. Moças que se chamam Ruth, Esther. Pessoas que foram aprisionadas pelas drogas, pelo tráfico e presas. Quanta gente aí nessa penitenciária, hein? Você não precisava estar aí, mas foi parar aí por causa que se desviou. Cresceu na igreja, não foi? Cresceu na igreja quando você era criança, não foi? Aí foi atrás da malandragem, olha o que aconteceu. Mas você está ouvindo esta palavra, assistindo esta pregação. Quer entregar a vida para Jesus? Quer ser livre, livre de verdade? Deus está aí nessa cadeia com você. O Espírito Santo está nessa cela com você. Ele está te vendo agora. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, aí mesmo nessa cela. Não ligue para a zombaria dos outros presos. Eles vão ter a oportunidade também. Mas a tua hora é esta. É a tua chance. É a oportunidade que Deus está te dando, moço e moça, homem e mulher que está na cadeia. Entrega a vida para Jesus agora. Se ajoelhe, não tenha vergonha não. Como nós vamos nos ajoelhar aqui diante do altar, na sede nacional da Paz e Vida. Coloque a mão direita sobre o seu coração. Se você não puder se ajoelhar, não tem problema. Mas se puder se ajoelhar, é bom. A igreja continua de pé, por favor. A igreja estenda a mão direita na direção das pessoas aqui ajoelhadas, por favor. Você que está de joelhos aqui comigo em São Paulo, Brasil, e você que está à distância em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi agora